Estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui e contar o que o Senhor fez na minha vida. Algo inexplicável, mas de uma graça tão maravilhosa que me alcançou. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida da Genilda, das minhas tias que estiveram como guerreiras aqui, trazendo o meu nome para essa casa de oração, e cada um dos irmãos que orou pela minha vida. Eu quero lhe dizer que se eu estou aqui hoje, foi por causa dessas orações que me alcançaram. Também não posso deixar de agradecer ao Senhor pela vida da minha mãe, que foi minha companheira e que esteve ao meu lado durante todo o meu processo. E que processo foi esse, irmãos? Em agosto do ano passado, eu fui diagnosticada com um linfoma, um tipo de câncer raro e muito agressivo. Quando saiu o meu diagnóstico, a médica disse: a hora que sair o resultado da sua biópsia, entre em contato comigo. E 11 horas da noite eu entrei em contato com ela. Quando eu disse a ela o nome do linfoma, nem eu sabia do que se tratava. Eu só sabia que estava escrito linfoma de Burkitt. E eu disse esse nome a ela e ela disse: então amanhã mesmo, às 6 horas da manhã, você precisa se internar com urgência e começar o seu tratamento. E foi algo assim que não dava tempo nem a gente processar, de tão rápido que precisava começar esse tratamento. E nós não entendíamos ainda o tamanho da gravidade. O meu tratamento era tão sério, irmãos, que eu não podia fazer nem um dia fora do hospital. Ele era intensivo e eu tinha que ficar internada. Eu passei 4 meses nesse tratamento intensivo, internada. E quando eu tinha alta era de 1 semana e já tinha que voltar e começar outro ciclo. E era em total isolamento. Eu não podia receber visitas, eu não podia ter contato com ninguém, eu não podia ter o risco de contrair bactéria nem vírus, porque tudo para mim podia ser fatal. E eu no primeiro ciclo contraí uma bactéria. O que era muito temido, eu contraí uma bactéria multiresistente. E eu lembro que naquele processo de emagrecimento, de perder o cabelo, de toda a fragilidade que o corpo pode ser exposto, eu vi o meu corpo sendo exposto. Eu vi ali a preocupação dos médicos e eles diziam para minha mãe: o que a sua filha tem é grave, o que a sua filha tem é muito sério. E eu lembro que eu disse: mãe, teve um dia que eu estava com muita febre. E eu não conseguia engolir nem a minha própria saliva. Já fazia 3 dias que eu ficava com um copinho na mão, depositando ali minha saliva, porque eu não conseguia engolir. Era tudo queimado por dentro. E eu disse: mãe, canta aquele hino, o Homem de Branco. Diga que o Homem de Branco está nesse quarto. E minha mãe começou a cantar esse hino e foi uma glória do Senhor tão grande. E eu lembro que quando ela cantava, eu fui tomada pelo poder de Deus. Eu comecei a bater palma naquele quarto. Eu comecei a falar em línguas estranhas. E o Senhor, eu sentia uma mão que descia pela minha medula. O meu tratamento era na medula. E aqueceu. E depois daquele dia, depois de 3 dias, eu tive a minha primeira alta. Quando eu tinha alta, eu ia para a casa da tia Ivone. Era um cuidado tão especial da minha família. O amor de Deus se manifestava na minha vida através de cada um deles. E assim o Senhor foi nos sustentando durante esses 4 meses. E no último ciclo eu já estava muito fragilizada. Até que chegou um momento que eu tive que ir para a UTI. E quando eu fui para a UTI, teve um dia que eu chorava desconsoladamente. Nada segurava as minhas lágrimas. Eu tentava parar de chorar e eu não conseguia. E o Senhor, naquele dia, o Senhor bradou com uma voz tão linda naquele quarto. Lá na UTI eu também tinha que ficar isolada. E eu lembro que o Senhor falou para mim naquele quarto: não chores. E quando essa voz disse não chores, eu não sei como, mas
brotou uma alegria, as lágrimas cessaram. E eu olhava para mim, eu dizia: Senhor, não tenho força, não tenho condições, mas a palavra se manifestava na minha vida. Quando o Senhor diz que é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Eu pude viver isso na minha própria carne, na minha própria pele. Eu não tinha forças nem para andar. Quando eu saí desse tratamento, eu tinha que andar com auxílio, eu tinha que tomar banho com auxílio, eu tinha que comer direto, era muita fragilidade. Mas eu vi uma força que brotou da minha fraqueza. E eu ficava olhando, as pessoas diziam: eu venci o câncer, eu venci o câncer. Eu dizia: Jesus, eu não tenho força. Eu não posso dizer que eu venci o câncer, mas eu posso dizer que o Senhor venceu o câncer por mim. Eu posso dizer que a tua obra foi consumada na minha vida. Hoje essa pregação, cada palavra que era dita, quando falava no poder da oração, no poder do clamor, eu entendia verdadeiramente o significado daquilo que é. Às vezes, quando pede oração por um irmão, a gente ora de uma forma tão despretensiosa, sem nem saber a dimensão daquilo que o Senhor está operando. Mas eu sei que o meu nome estava aqui, estava no caderninho, estava na consagração, estava nesse círculo de oração, estava nos lábios dos irmãos, e essa oração subiu e ela desceu, e eu estou aqui para testemunhar e glorificar, dizer que o nosso Deus é grande, fiel e poderoso.